Aí uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente conversar. A nutrição comportamental, ela pode ser aplicada em qualquer momento da vida, desde a introdução alimentar até um idoso que está fazendo um tratamento, ou ela é assim exclusiva para uma faixa etária dos pacientes? Eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho assim, que a gente quando pega a literatura, né, para entender a nutrição comportamental, porque falando em comportamento e hábito não é tão simples, né? É complexo, o ser humano ele é complexo, a mente humana também. Então, se você for prestar atenção na fase da infância, né, que é quando a gente começa lá com 6 meses de idade, a introdução alimentar, a gente já está formando o hábito da criança e a família interfere nessa formação de hábito. Aí a criança entra na escola. Concorda comigo que os coleguinhas da escola também interferem nesse hábito alimentar. E a gente que é mãe, né, sabe? Sim. Que a criança chega com novidade, não gostava de comer determinada fruta, começou a comer porque o coleguinha da escola come. E por aí vai. Ou ao contrário, né? Chega comendo um biscoito recheado, que a gente não deu, mas o coleguinha da escola levou. E isso é o contexto social, né? Isso. Ninguém vive num mundo isolado e a alimentação ela está diretamente ligada nesse contexto. Aí a gente passa para a fase da adolescência. E aquela questão da aceitação de grupo, de contextos diferentes, né? Dentro desse contexto da amizade, vão também trazer interferências. E eu não digo nem interferência, eu acho que é agregar também nessa formação do hábito alimentar. Então a gente passa da infância até a fase da terceira idade, né? Do idoso, tendo vários momentos de mudanças no comportamento que, dependendo da repetição desse comportamento, vão gerar mudanças de hábito alimentar. Então, se a gente vai para a literatura, trazer dentro desse contexto amplo do que é comportamento, do que é hábito, a gente pode acreditar que ele não é imutável, né? Ele vai ser dinâmico e ele vai mudar ao longo da vida, diferentes fases. E dentro desse contexto que a nutrição comportamental, ela é mais acolhedora, ela tem uma escuta mais ativa, ela pode ser mais flexível e gentil com o paciente, né? Porque você vai levar em consideração outros contextos, não só o da nutrição, do cálculo e da dieta restrita e daquela dieta dentro dos padrões de macro e micronutrientes. Ela pode sim ser aplicada em diferentes fases da vida, levando em consideração todo um contexto que aquele paciente, naquela fase da vida, contexto familiar, social e cultural, ele está vivenciando. E aí, se a gente for parar para pensar ao pé da letra, ela seria a melhor forma de abordagem para essas diferentes fases da vida. Não a única, claro, porque a gente sabe que tem pacientes que precisam daquela dieta direitinho, com horário, com cálculo. Tem pessoas que precisam para poder conseguir se orientar e se organizar para seguir realmente. Já tem outros que não, que está tudo bem a gente trabalhar com metas, a gente chegar no consultório e não se pesar, ou deixar para pesar no final, ou pesar só a cada 2 consultas. Porque concorda comigo que o peso ele não vai ser o único fator preditor de que você está seguindo a dieta, de que você tem uma alimentação saudável e estilo de vida saudável. Ele vai ser um dos parâmetros, mas existem um mundo de outros fatores que a gente vai levar em consideração e cada fase da vida vai ter o seu. Então, acredito sim que a nutrição comportamental, dentro do que a gente traz do contexto, né, de literatura científica, ela pode ser aplicada em diversas fases da vida, né? O que é que você acha, Lígia? A defesa foi perfeita. Só para complementar essa fala de Fabrícia, que é realmente isso, inclusive a gente tem, e aí para as pessoas que vêm, a gente tem um modelo de dietoterapia que varia de acordo com algumas patologias. Sim. Né? Então, percentual de calorias destinado. E a nutrição comportamental também entra para pacientes que historicamente têm dietas mais restritas. A gente já tem casos de sucesso no Brasil, por exemplo, com pacientes de doença renal crônica, que a gente sabidamente tem uma dieta mais restrita, inclusive por conta, né, dos micronutrientes e tudo. Então, para a gente pensar que realmente esse modelo de atendimento, ele pode se encaixar. E aí volta a história. O que é a necessidade de analisar a individualidade de cada paciente. Se é um paciente que necessita realmente atingir uma meta calórica, né, seja nos transtornos alimentares, seja numa doença, né, que tenha um metabolismo mais acelerado, a gente vai trabalhar em relação a isso, mas aquele olhar de comunicação, como a gente bem falou, esse olhar de entender o quanto essa restrição está impactando do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, o quanto eu vou ter que, né, fazer substituições. Então, isso traz a nutrição, né, com foco no comportamento para esse contexto muito mais amplo. Então, ela pode ser, sim. A questão a gente precisa, como a Fabrícia bem falou, trabalhar comportamento não é fácil. A gente parece estar falando uma coisa bem simples, mas não é. Então, a gente precisa realmente sair da caixinha da gente, de formação,
e adentrar num mundo que requer muito mais informação. Isso. Eu trabalho com nutrição pediátrica, né? Assim, eu acho que eu tô total de acordo que na pediatria, inclusive na introdução alimentar, a nutrição comportamental é muito interessante. E é uma quebra de paradigma com os pais. Porque eles geralmente vêm com aquela ideia de eu preciso dar X alimentos para a criança. E a gente esquece um pouco que aquela criança que tem 6, 7 meses, que está tendo as primeiras experiências com o alimento, ela nem sempre vai comer o que os pais esperam, né? Em quantidade e o que ele vai se alimentar. Então, aquela questão do respeito, da introdução alimentar responsiva, de você conseguir respeitar os sinais de fome e de saciedade do bebê. Então, são algumas coisas que eu digo assim que na prática não é tão simples para a gente convencer aos pais que não existe uma meta, um prato X, uns X colheres que vão satisfazer, que a gente tem que respeitar. E isso, se eu respeito, eu vou formar um ser humano que vai levar uma relação com o alimento diferente, né? Uma relação com o alimento que vai saber ouvir o corpo, que vai saber perceber seus sinais de fome e saciedade, entender o porquê que eu estou comendo, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma abordagem que é bem interessante.